Amados, Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Aleluia, glória a Deus. Que diz assim: e digo isso, e testifico no Senhor, para que não andei mais, como anda também os outros gentios, na vaidade de sua mente. O cabeçalho fala sobre a santidade cristã, é oposta dos costumes do gentio. O cabeçalho fala sobre duas naturezas: a natureza cristã e a natureza do gentio. Então nós não podemos ter a natureza do gentio sendo cristão, porque é oposto. É como a água e o óleo não se ajuntam, assim também nós não podemos se ajuntar com o gentio no sentido de praticar as mesmas coisas que ele pratica. Não podemos. Glória a Deus. Aleluia! Mas nós olhando o livro de Gálatas, nos fala a respeito de um homem chamado de Pedro, que também é conhecido como Cefas. A Bíblia diz que Pedro, amado, era um homem de Deus? Sim, mas muitas das vezes foi levado pelas conversas do judeu, não adoradores a Deus, foi levado pelas conversas do gentio, e a Bíblia nos diz, em Gálatas 2, e versículo de número 10, recomendando-nos somente que nos lembremos dos pobres, e também procurei fazer com diligência. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era irrepreensível. Se lermos o contexto todo, nos mostra que ele estava no meio do gentio, com piadas imorais, conversas imorais, e a Bíblia diz que Paulo chegou e falou: Pedro, você não disse que é judeu adorador? E você está no meio do gentio? A Bíblia diz que foi na cara, irmão. É como diz o ditado popular, na lata. Chamou na frente de todo mundo: Pedro, você, rapaz, com os mesmos costumes do passado, eu estou vendo suas conversas aí diferente. Aleluia. Então o cabeçalho está dizendo, a santidade cristã é oposta dos costumes do gentio. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5, e versículo de número 17, aleluia, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 4, 17, não é 2 Coríntios 4, 5, 17, 1 Coríntios, não é 2 Coríntios 5,17. 5,17 de 2 Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Devemos nos autoexaminar, nos autoanalisar. Aleluia. Onde é que está precisando ser mais novo em nós, irmão? Começar a ver, não, eu estou liberto disso, mas disso eu não estou liberto. Ou tenho 10 anos na igreja, mas não me libertei nessa área. E qual é a área que você precisa se renovar? Qual é a área que todos nós precisamos renovar? E por isso o apóstolo Paulo, ele pregando para a igreja de Coríntios, ele diz: assim
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Oh, nabra, suricá, brabá. Aleluia! Glórias a Deus. No livro, amados, de Hebreus capítulo 12, aleluia, a Bíblia diz assim: portanto nós, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo embaraço e pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que está proposta. Existe uma grande multidão nos observando, e ele aposta muitas das vezes dizendo: esse não vai durar muitos anos no Evangelho. Tem pessoas que apostam. Será que não apostaram em Gilson? Ele tem apostado, né? Gilson gostava de tomar uma cervejinha nos bares, assim, ó, é cristão agora? Rapaz, não sei se ele vai durar muito tempo, não. Existe uma grande multidão de pessoas, aleluia, nos observando se verdadeiramente o que foi que mudou nas nossas vidas. O nome de Cristo pode ser glorificado ou pode ser blasfemado por causa das nossas atitudes, e uma atitude ainda velha, uma atitude do passado, uma atitude carnal. E nós temos os pensamentos das coisas de cima, porque nós somos cristãos, nós não somos gentios. Aleluia. O interessante nessa mensagem aqui, de Efésios capítulo de número 4, versículo de número 17, que eu li e vou ler novamente, e digo isso e testifico no Senhor. O apóstolo Paulo diz assim: eu digo isso e testifico. O que significa a palavra testificar? A palavra testificar significa dar testemunho, afirmar algo com verdade. Então Paulo está dizendo: eu digo isso e testifico, eu dou testemunho no Senhor. E quem era Paulo para dizer eu dou testemunho? A pessoa podia dizer: rapaz, não vi nada de mudança na sua vida, Paulo. E as pessoas não teve como querer lembrar o passado de Paulo, porque o passado dele foi mortificado, o passado dele foi enterrado. Aleluia. E ele poderia dizer para qualquer um: eu testifico, eu dou testemunho. E isso é uma coisa muito perigosa, nós falarmos falarmos para as pessoas que nós somos cristãos, porque aí as pessoas começam agora a ficar com a orelha em pé para ouvir, ou com os olhos arregalados para ver agora se você é cristão ou não, e depois lhe condenar e condenar o Evangelho. A Bíblia diz, amado, aleluia, no livro de Gálatas, e quando esse Paulo foi pregar para os Gálatas, as pessoas tratavam Paulo, sabe como? Está escrito aqui, ó, em Gálatas 4,14, da parte B: antes me recebeste como um anjo de Deus, glória a Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aleluia. As pessoas de Gálatas dizem assim: Paulo, você para nós é um anjo, você para nós é como se fosse o próprio Cristo, homem que testificava no Senhor, homem que dava um bom testemunho, e as pessoas não viam Paulo como o velho Paulo, mas dizia: Paulo, você quando vem aqui na igreja, nós sentimos que você não é dessa terra, você é um anjo, é como se fosse o próprio Cristo na terra. Isso foi os Gálatas falando, né? Os Gálatas olhavam para Paulo e: Paulo, você é um anjo de Deus, é o próprio Cristo na terra. Então as pessoas se espelhavam muito em Paulo, e Paulo teve que se esforçar muito, porque a natureza dele era de marginal, era de assassino, era um homem que não valia nem o cuspe que ele cuspia, não valia nada, mas o homem
se converteu. Glória a Deus. Uma certa vez eu vi a irmã Cristiane, ela foi passando na porta da casa que eu morava, e ela começou a louvar, as pessoas paravam para ouvir ela, porque nem todo mundo para ouvir o louvor de qualquer um, mas tem pessoas que verdadeiramente, irmão, tem graça e tem unção. Tem pessoas que verdadeiramente é como Paulo, irmão, a própria Bíblia diz que Cefas falou: olha, soldado, vá lá no templo e pegue Jesus, prenda ele. Aí os soldados foram. A Bíblia diz que os soldados ficaram na porta do templo. É quando ele passar pelo aqui, nós pegamos ele. E quando eles ficaram na porta do templo, querendo ou não, Jesus estava pregando. Eles estavam ouvindo a palavra de Jesus. Aí a palavra foi tão forte que eles: vamos embora, deixa esse homem aí. Eles foram embora. Quando chegou lá, Cefas falou assim: cadê o homem? Ele disse, os soldados disseram assim: rapaz, eu nunca vi uma pregação como aquela. Ele é o Cristo. Porque a palavra tem um poder sobrenatural, irmão. Aleluia. E por isso Paulo estava pregando para a igreja de Éfeso, dizendo: olha, nós somos cristãos, nós não somos gentios. Eu digo de mim, eu testifico, eu dou testemunho, eu afirmo algo com verdade. Glória a Deus. Porque a palavra testificar significa dar testemunho e afirmar algo com verdade. Você sentia verdade em Paulo pregar, irmão. Tem pessoas que pregam e você não sente uma verdade. Você não sente que aquela pessoa está falando com a certeza da alma. Não estou acreditando nessa palavra não. Ele não está falando com tanta certeza assim não. Mas a Bíblia diz que ele testificava, ele afirmava algo com verdade. E a pessoa sentia verdade nas palavras de Paulo. Aí Paulo continua dizendo: eu digo isso e testifico no Senhor, que não andeis como anda também os outros gentios. Glória a Deus. Amado, as igrejas do passado eram as igrejas pervertidas. Era uma igreja que tinha pregadores cheios do Espírito Santo, mas a palavra parece que entrava no ouvido e saía no outro. Paulo não estava pregando aqui no céu aberto. Paulo estava pregando para a igreja de Éfeso e dizendo: olha, não andei como gentio, rapaz, não andei como o mundo, não pratique as coisas velhas. Quantas pregações já fiz aqui? Era Paulo falando para a igreja e dizendo: rapaz, não andei como gentio e também como os outros, na vaidade da sua mente, a mente cauterizada para as coisas do mundo. Veio para a igreja, mas a mente ainda está no mundo. Existem pessoas, irmão, que infelizmente vacila tanto na presença de Deus, que as pessoas colocam até um título em um cristão. Ah, crente girafa. Girafa tem um pescoço grande, né? Tem pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas a mente está bem longe. A mente está bem longe. Só Jesus Cristo na causa. Aí esse Paulo ele diz: não andei como gentio, nem como os outros gentio, na vaidade da sua mente. 18, entenebrecido no entendimento. Uma mente entenebrecida. E a palavra entenebrecido significa escurecido, obscurecido, sem luz, treva. Entendimento é mente. Entenebrecido no entendimento, uma mente entenebrecida. Uma mente sem luz, uma mente cheia de trevas. Imagine. E Jesus ele diz que nós temos que ter a mente de treva, né? Não. A mente de Cristo.
uma mente sem luz, não, uma mente de Cristo. E Paulo estava dizendo, rapaz, vocês têm uma mente entenebrecida. Eu, Paulo, testifico, rapaz. Eu dou testemunho. Uma certa vez Paulo falou assim, olha, andai como eu ando. Imagine. Paulo chegou para a igreja e disse, rapaz, andai como eu ando. Ele não botou nem Jesus no meio. Em outras palavras, se você andar nos mesmos passos de Paulo, é como se estivesse andando nos mesmos passos de Jesus. Homem convertido, rapaz. Homem convertido. Também outro homem que se converteu, que andava com a espada do lado, que era Pedro. A Bíblia diz que ele fez 2 cartas, não foi? Primeira Pedro para Pedro. A Bíblia diz que ele chega para o povo, pregando na Ásia Menor. Ele diz assim, eu sede santo porque também eu sou santo. O pessoal poderia lembrar do passado dele. Ele disse, rapaz, eu também testifico, como Paulo testifica, eu dou testemunho, eu sou homem de Deus e procuro alguma falha em mim. Glória a Deus. Meu Deus, tem misericórdia. Aleluia. Glória a Deus. Existem pessoas que têm a mente entenebrecida e não se converte nunca. Eu vi um vídeo na internet de um senhor de idade, rapaz, pregador de uma igreja gigantesca. Ele também fazia parte do pastorado. Ele tinha um canal no YouTube, mas só que às altas horas da noite, às madrugadas, ele ia para a internet. E ele olhava coisas de criança imprópria. E quando você está na internet, você não está sozinho. Não está sozinho. Dependendo do que você abrir, a Polícia Federal está, ó, olha, tem um ali. Ninguém sabia. Só ele e Deus. Mas quando você entra na internet e olha coisas indecentes, a Polícia Federal sabe na hora. É na porta dele. Você está preso. Está preso aqui, ó. Rastreamento. Dependendo do que você olha. E aí foi preso. Perdeu tudo da igreja, olhando coisas indecentes. Mente entenebrecida. Um pastor com muitos seguidores na internet, uma pessoa de idade, que nós até queríamos até mais confiar, né? Porque da idade, né? E quanto tempo ele estava no Evangelho? Muito tempo. Mas ele lutava e relutava, lutava e relutava com aquele pecado. Mas a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. E precisamos ser uma nova criatura. Irmão, se não consegue se libertar em uma área, você tem que pagar um preço em oração, em jejum, porque a Bíblia diz que existe demônio que só sai através de oração, e tem que ter o outro, e o jejum. Se não consegue se libertar só na oração, você tem que partir para o jejum. Glória a Deus. Mas não um jejum de 12 horas, não. É um sacrifício que você vai ter que fazer. Eu quase perco meu emprego. Eu levei 15 dias fazendo um jejum. Aí eu paguei o preço, né? Porque ia perder o emprego. Aí todo mundo sai pagar o preço logo, né? Aí todo mundo sai pagar. O pessoal, pô, você emagreceu, parou de malhar. Eu disse, não, rapaz, eu parei de malhar aí, velho, porque eu estou sabendo aí que vai demitir todo mundo aqui. E só vai ficar um em cima, um embaixo. Hoje tem 2 embaixo, 2 em cima. Era 10, ficou com 12. Ganhou pouco, mas está dando para comer, não ficou desempregado. E o pouco com Deus é muito. E tem que dar graças a Deus em tudo. O negócio é você não ter nada. Aí todo mundo sai pagar o preço. Então a Bíblia está falando que Paulo prega para a igreja de Éfeso, dizendo, entenebrecido no entendimento. E quando é entenebrecido o entendimento, a Bíblia diz aqui, ó, separado da vida de Deus. Deus se separa logo desse tipo de pessoa.
Deus se afasta logo desse tipo de pessoa. Aleluia! Deus dizendo, entenebrecido no entendimento, versículo 18, e separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Agora ensina ignorância, amado. Aleluia, é pessoas que têm o conhecimento, mas quer desprezar o conhecimento para viver uma vida depravada. Oh, glória a Deus! Porque pela dureza do vosso coração, endureceu o coração, porque quer seguir os desejos da carne, não consegue se libertar. Aleluias! Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento. Imagine, a pior coisa é você perder o sentimento. Sentir as coisas. Assiste uma novela, chora. Assiste um filme, chora. Houve uma pregação falando que Jesus recebeu uma coroa na cabeça, segundo dizem, 72 espinhos. Não empurraram com a mão porque ia furar. Pegaram um caniço, um pedaço de pau, empurraram na cabeça dele. Historiadores dizem que não pegou no cérebro, mas pegou no cerebelo. Pegou no crânio, está doendo o espinho. E se o espinho for mais profundo, pegar no cérebro, que dor ainda. Ainda pegar no cerebelo. Aí você conta essa história e as pessoas não choram. Perdeu o sentimento. Houve uma pregação, não tem mais aquele sentimento de prazer. Eu quero ouvir uma pregação. Perdeu o sentimento. Uma igreja fria, uma igreja morna. E Deus não quer ninguém morno. Por isso que Deus chegou para a igreja de Laodiceia e disse: olha, vocês são morno, vocês são pela metade, vocês são quentes, ao mesmo tempo vocês são frio. Tomara que você seja quente ou frio. Procura. Se você quer logo ser frio, seja frio. Se você ser quente, então seja quente. Mas não seja pela metade. Deus não quer ninguém pela metade, irmão. Deus não quer ninguém, sabe o quê? 99%. Não quer. Ele quer 100%. Você tendo uma namorada, uma esposa, você queria ela só 99%? Não 1% para o mundo. Não, filho, é 100% minha. Assim é Deus, irmão. Assim é Deus. Deus não quer ninguém 99%, quer 100%. E a Bíblia ainda diz mais que o Espírito de Deus tem ciúme de nós. Ele fica ciumento quando você dá lugar ao Satanás. Ele fica com ciúme de você. Não é um ciúme doentio, como as pessoas querem matar, mas é um ciúme de amor. Porque dá vida pela uma pessoa é porque ele ama. É um amor sobrenatural que ninguém daria. Daria dinheiro, mas a vida pela pessoa ninguém daria. Eu não sei se um pai daria a vida pelo filho, mas acho que dá, né? Nem todos. Porque tem pai matando crianças aí, como aconteceu uma tragédia. O sangue do Cordeiro tem poder. Aleluia! Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução. Como é que um crente perde o sentimento das coisas? Não sente mais a palavra pregada, a palavra louvada, os louvores é louvado, a pessoa não sente mais. Não sente mais a graça do Espírito de Deus. E ainda se entregaram à dissolução. A palavra dissolução significa desfazer, acabar e destruir. Desfazer tudo aquilo que Deus lhe deu. Desprezar tudo aquilo que Deus lhe deu. Acabar, eu vou destruir isso aqui, não quero não. Chutar o pau da barraca. Se entregar à dissolução. Bendito seja o nome do nosso Deus. Para com avidez, ainda para com avidez. E a palavra avidez significa ganância, desejo descontrolado. Aonde a Bíblia diz sobre o fruto do Espírito, que nós temos que ter o quê? Autocontrole.
Já os crentes da igreja de Éfeso tinham avidez, que significa ganância e desejo descontrolado. Ele não se controlava, não. Não é quando via o desejo das coisas do mundo, não tinha um freio não para poder frear. Não vou não. Ele ficava descontrolado. Ia lá e praticava, como muitos até hoje têm praticado. Aleluia! Deixaram-se levar pela dissolução e avidez, cometendo toda impureza. Paulo disse: rapaz, vocês estão depravados, você está cometendo toda impureza. E o que é impureza? É tudo que suja a mente, o corpo e o coração diante de Deus. É uma pessoa impura. Uma pessoa impura, tudo que suja a mente, o corpo e o coração diante de Deus. Aí fala, pornografia vai sujar você, imoralidade vai sujar você, pensamento errado vai sujar você, a mentira, a ganância, a inveja e a fofoca. Aleluia! Isso é ser impuro. Versículo 20: mas vós não aprendeste assim a Cristo. Paulo está dizendo, rapaz, você aprendeu de quem? Isso aí, de ser, aleluia, uma pessoa entenebrecida. Você aprendeu de quem? E no versículo 20 ele diz, mas vós não aprendeste assim, porque eu não ensinei a vocês assim. Eu ensinei a vocês de outra forma, mas você está seguindo de outra forma. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Aí no 21 ele diz assim, ó, sim é que tendes ouvido. Paulo disse, eu estou achando que vocês não davam ouvido às minhas pregações, porque vocês estão fazendo tudo ao contrário do que eu pregava. Sim é que tendes ouvido, e nele foste ensinado como está a verdade em Jesus. Aleluias! Bendito seja o nome do nosso Deus. Aí o versículo 22, que quanto ao trato passado, despojei do velho homem. Ele disse, olha, no passado você precisa se despojar do velho homem. E a palavra despojar significa largar os hábitos ruins, a mentira e a raiva. A palavra despojar significa tirar a roupa suja e colocar uma roupa nova. Uma certa vez no livro de Zacarias, nos fala a respeito de um sacerdote chamado Josué. A Bíblia diz que Josué estava com roupa suja. E a Bíblia diz que houve ali um tribunal entre Deus e o diabo. E ele deve ter feito alguma coisa de errado, Josué, porque ele estava com uma roupa sórdida, uma roupa suja. E ali ele foi absorvido. Se você ler o texto de Zacarias, eu esqueci o capítulo e o versículo, mas fala que ele estava com a roupa suja, precisava se despojar. Aleluia, aleluia. E diz, quanto ao trato passado, despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Se corrompe pela concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desenfreado da carne. Quando não tem um freio, não é? O que vier na mente vai fazer, o que vier na boca vai falar, o que vier nos olhos vai olhar. Que se corrompe pelo desejo desenfreado da carne. Versículo 23, e vos renovei no espírito do vosso sentimento.
Aleluia. Ele diz: e vos revistais e vos renovei do vosso sentimento. Versículo 24: e vos revistais do novo homem, que é segundo Deus. A palavra revistais significa colocar uma roupa nova. Coloca uma roupa nova. Coloca uma atitude nova. Uma vida cristã. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. E vos revistais de um novo homem segundo Deus, que é criado em verdade e verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira. Imagine Paulo falando: deixai a mentira. Uma igreja cheia de mentira. Eu tenho certeza que é uma pregação que aqui engloba todo mundo da igreja, irmão. Em todas essas coisas que eu falei aqui, cada um vai ter algo assim: estou precisando me renovar. Estou precisando me renovar. E Paulo, pregando para a igreja de Efésios, diz: por isso deixai a mentira, igreja, falai a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros um dos outros. Engano, enganar os irmãos, um enganando uns os outros. E era a igreja de Éfeso. Oh, maravilha, Jesus, glória a Deus, aleluia. Versículo 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Como é que você ira e não pequeis? Irai-vos e não pequei, e não ponha o sol sobre a vossa ira. O sol, você ficou irado de manhã, de tarde o sol vai embora, você continua ainda com ira. Passou a noite, chegou 5 da manhã ou 4:30 da manhã, o sol vem de novo, você continua com ira. Irmão, não deixe o sol vir, um dia vir, o segundo dia, o terceiro dia, tira a ira do seu coração. Aleluia. Ele diz: irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deixe passar muito tempo não, com ira não. Você sabe que quando existe câncer, doença nos ossos, que segundo as escrituras, em Salmo diz que é por falta de perdão. Existe doença que é por falta de perdão. É tanta mágoa que você guarda, que você acaba enfraquecendo os seus ossos e causando doença. Aleluia. É a verdadeira medicina das escrituras sagradas. Aí ele diz assim: irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. E o 27: não dei lugar ao Satanás. Paulo está dizendo: rapaz, não dá lugar ao diabo não, rapaz. Porque você ser uma pessoa entenebrecida, sem luz, sem trevas, você está dando lugar ao diabo. Aleluia. Você ser uma pessoa impura é dar lugar ao diabo. Você ser uma pessoa cheia de dissolução é dar lugar ao diabo. Você ser uma pessoa que tem um desejo desenfreado é dar lugar ao diabo. E Paulo diz: não dê lugar ao diabo. Está bem claro aqui. Não dê lugar à sua carne. Versículo 28: aquele que furtava, ele diz: não furte mais. Tem pessoas que não aguentam ver as coisas, rapaz. Fica com a mão trêmula assim, ó: eu vou pegar. Tem pessoas até muitas vezes que não tem condições financeiras, mas rouba. Eu já vi atos vídeo na internet de o pai ser financeiramente bem, a mãe ser financeiramente bem, e o filho rouba. É um espírito que só pode dizer, porque se ele tem tudo, o pai tem condições financeiras, vai roubar para quê? É algo. Uma certa vez, aqui em Salvador, teve a greve dos policiais.
Nessa época, eu estava trabalhando lá no Emergência Pirajá. Do lado da Emergência Pirajá, tem um supermercado gigantesco. Rapaz, apareceu jovem, criança, idoso, quebraram o supermercado todo, todo mundo roubando, até senhoras de idade, rapaz, criança roubando. E a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo, que furtava, não furte mais. Tem pessoas que só querem uma oportunidade, irmão, tem um espírito ali, você não sabe, que você deixa na sua casa algo, pensa que não, pá, leva. Ah, foi minha neta. Não foi eu não, foi você sim. Não, foi o filho. Não, foi a pessoa que você levou na sua casa. Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz: aquele que furte, não furte mais. Aí ele diz assim: antes, trabalhe, fazendo com as mãos que é bom. Paulo disse: olha, você, em vez de roubar, vá trabalhar. Paulo deve ter pegado assim: você é um ladrão, rapaz. Em vez de você roubar o que é dos outros. Aí ele diz assim: mas antes trabalhar e fazendo com as mãos o que é bom. Paulo pegava duro. Você tem seu espírito, mas não rouba o que é dos outros não. Porque você vai perder sua liberdade, vai perder tudo. E muitas pessoas não querem saber disso não, irmão. É um espírito que atua. Se eu não me engano, na Índia, acho que é na Índia mesmo, lá as pessoas for roubar, se roubar, aí bota a mão em um cepo, em uma madeira, o outro vem com um facão e tora a mão. Aí quando tora a mão, todo mundo vem na rua esse é ladrão. Aí quando tora a mão, não tora a outra mão a segunda vez que rouba não, tora o pé. Aí você vê um cara sem a mão e mancando assim, pô, roubou 2 vezes, imagina. Se ele roubar a 3ª vez, aí já vai a outra mão, pensa que não vai ficar cotó dos pés e da mão. É porque existe algo maior dentro dele. Imagine você saber que vai perder a mão primeira vez, mas vai roubar a segunda, sabendo que os caras vão pegar. Que espírito, velho. Agora, irmão, não é brincadeira não, viu? Vício é uma coisa terrível. Vício é uma coisa terrível. Eu não sei se eu contei aqui. Eu vi um vídeo de um rapaz que ele é homossexual. Aí o repórter, um podcast, chegou: vem cá, qual o desejo que você tem? Ele disse: olha, você sabe que eu sou homossexual. Eu tenho um carro, tenho uma mansão, eu faço coisa no YouTube, mas todo domingo, 18 horas, eu começo a chorar. Ele, o rapaz, por quê? Ele disse: não, porque eu tenho um desejo na minha alma de voltar para a igreja um dia. Ele disse que todo domingo ele chora. Ele falou assim para o rapaz do podcast: não, eu sei que eu estou errado sendo homossexual. Ele reconhece. Mas ele disse que todo domingo ele chora. Ele diz: Senhor, eu quero voltar para a igreja, mas não tem força. Eu não condeno ninguém. Você pode pecar 1000 vezes, mas eu vou botar você sim para poder pregar aqui, ó. Se eu botar você num banco, vai ser pouco tempo. São 2 ou 3 dias, irmão. Fez um jejum de 3 dias, então vem de novo, rapaz. E ele falou: o desejo da minha alma é voltar para a igreja, mas não tem força. Ele disse que eu tenho, o dinheiro que eu tenho não é nada, eu quero voltar para a igreja. E todo domingo eu choro, mas não tem força para voltar. Aquele que furta, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, e que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Paulo está dizendo assim: olha, você que furta, não furte mais, vá trabalhar, faça as coisas com as suas próprias mãos, se sustente com o seu próprio suor, e ainda você reparta com as pessoas que têm necessidade. Se converta, rapaz, não roube mais não. E quando você estiver ganhando dinheiro, reparta com as pessoas, não roube
pessoa, não. Você é para dar aos outros. Você não é para roubar, não. Porque você é crente. Aleluia. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe? Palavrão, xingamento, piada suja, conversas imorais. Não pode haver nos nossos lábios essas coisas. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que a graça e aos que dá graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção. Como é que entristece o Espírito de Deus? É fazendo tudo aquilo que é da carne. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Aleluia. O que é redenção? É resgatar, comprar de volta, libertar, pagar um preço. E o que Jesus fez por nós. Ele nos resgatou, Ele nos comprou de volta, e nós saímos 10.000 vezes. Ele vai comprar de volta, com o sangue dele, Ele vai nos libertar, e vai pagar um preço, e o preço foi alto, e um preço foi de sangue. Então não entristeça o Espírito Santo, do qual está selado para o dia da redenção. O 31 e o 32, para nós encerrarmos, ele diz assim, ó: toda amargura, deixar de lado, rapaz. Cheio de amargura, cheio de ódio, cheio de rancor, deixar de lado. Deixai toda a ira de lado. Deixai cólera de lado, que significa raiva forte, explosão de fúria, irritação que ferve por dentro. Cólera, uma pessoa cheia de cólera, é uma pessoa que tem uma raiva forte, uma explosão de fúria, irritação que ferve por dentro, ele fica tremendo, uma fúria terrível. Teve um rapaz mesmo no Rio de Janeiro que mataram ele. Ele fazia parte lá das coisas erradas. Sabe como era o nome dele? O vulgo dele? Mata rindo. Não tinha piedade nenhuma, meu irmão. Ele matava rindo. Era um cara cheio de cólera, raiva forte, explosão de fúria, irritação que ferve por dentro. Pegava a minha atrocidade mesmo. Uma certa vez eu vi um vídeo, irmão, que o cara fez tanta coisa no cara, e o cara não morreu. Ele foi lá e puxou o coração do cara. Tem uma mão assim e puxou o coração. E o cara cheio de facada no corpo. E na olha assim, ó. O cara pegou, meteu a faca no peito dele, e depois puxou o coração para ver se morria. O cara sem querer morrer. Não é todos esses vídeos que eu olho, não. O vídeo que eu não olho é batendo em criança, em cachorro e idoso. Mas esses jovens aí, eu preciso ter sentimento, né, para sentir a dor deles, porque eles são perversos, são maus. Porque de um celular, ele mata você. Não quer saber se você é pai de família, se sua filha está esperando em casa, se o esposo está esperando em casa. Ele mata mesmo. Eles matam mesmo. Imagine o nome do cara, o nome do cara mata rindo. Tem cara que é endiabrado mesmo, irmão, que infelizmente tem que ter um freio. E se não fizer der um freio, a gente tá bom. Ah, pai. Tem cidades aqui no Brasil, você na Bahia, não sei, né, que ninguém mora, virou fantasma, cidade de fantasma. Correu fora. Pessoas más, perversas. Uma certa vez eu falei aqui, irmão, o primeiro versículo que eu li da Bíblia foi o versículo de número de Gênesis.
capítulo de número 6, se não me engano, versículo de número 7, diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Imagine, Deus disse assim: rapaz, me arrependi de ter feito essa criação. Uma criação que eu pensei que ia adorar a mim, mas é perversa. Deus disse: Noé, prepara uma arca aí, que eu vou matar todo mundo. A Bíblia diz que Noé era pregoeiro, pregava a palavra, ninguém dá ouvido. E Deus sabia que o pessoal não ia dar ouvido, porque Deus já tinha falado: eu me arrependi de ter feito esse povo aí. O cabeçalho de Gênesis 6 fala sobre a corrupção do gênero humano. Apocalipse 16 diz a ira de Deus sobre a humanidade. O que vem da natureza vem de Deus, irmão. Se vem um vento, é Deus que está mandando o vento. Se vem uma tempestade, é Deus que está mandando uma tempestade. Deus está irado com essa humanidade, irmão. Deus está com uma ira muito grande. Você vê que a igreja aqui de Éfeso, que eu falei, a igreja cheia de pessoas endemoniadas. Confiança? Zero. Meu filho Samuel, ele não fica com ninguém a não ser comigo, com a mãe ou com a irmã. E mais ninguém, porque eu não confio em ninguém. Para deixar minha filha, deixar meu filho, com 11 anos, eu não confio não, eu não confio. Aleluia. A Bíblia diz: e toda amargura deixar de lado, a ira deixar de lado, a cólera deixar de lado, a gritaria, até a gritaria. Aí diz: e a blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós. O que é malícia? Maldade com intenção, perversidade, vontade de fazer o mal. Existe muita gente assim, que tem a cara de piedoso, mas nega a eficácia dela. Aquela jovem que matou os pais, ninguém vai dizer que aquela menina é uma pessoa perversa, porque o rosto dela é de uma menina bonita, uma menina, né, de uma pessoa boa. Vai através de fisionomia. Deus não olha para a fisionomia não, irmão. Deus olha para a mente da pessoa. Aleluia. Antes seja uns para com os outros benigno. Antes seja um para com os outros misericordioso. Antes seja para com os outros perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? E as palmas glorificam o nome do nosso Deus. Aleluia.